Eu quero que você abra a sua Bíblia em João capítulo 21, versículo 15. João capítulo 21, versículo 15. O título desta mensagem é Aprendendo com Pedro a ser escolhido por Deus. Algo que deve chamar a sua atenção é: por que Pedro foi a escolha de Jesus? O que Pedro tinha? O que algumas pessoas têm? Por que Deus aponta para algumas pessoas? Por que Deus abençoa algumas pessoas? Por que Deus abençoa outras pessoas? Por que Deus aponta para essas pessoas? O que alguém faz para ser percebido por Deus? Se você conhece, se você é católico, você que está assistindo, se você foi católico um dia, você sabe que o Papa diz que tem um anel que foi de Pedro. Ele é a representação de Pedro. Mas quem é esse homem? E daí, você for olhando na história de Pedro, ele tem 4 nomes na Bíblia. Ele é chamado de Simão, aquele que ouve. Ele é chamado de Simeão, aquele que é ouvinte. Também é chamado de Simeão Bar Jonas. Sabe o que ele está dizendo? Que ele é o filho de Jonas, o ouvinte de Jonas. É chamado de Cefa, a rocha, conhecido por nós como o nome de Pedro, pedra de esquina. Quem é esse homem? A história diz que provavelmente Pedro nasceu em Betsaida, mas não dentro de Betsaida, como fosse o estado de São Paulo, numa cidade que tinha o nome de Betsaida Júlia. Ela agregou esse nome porque era filha de um imperador. A cidade que Pedro nasceu, a história diz que por um lado norte, estava o Mar da Galileia. Se você já foi para Israel, você vai lembrar disso. E o lado leste estava o Rio Jordão. Então era favorável, geograficamente, era certo que Pedro poderia ser pescador. Ele estava diante da pesca. Era claro que era mais fácil ele ser pescador. E se você olhar para ele, ele tem uma família. Pedro tem um pai, Pedro tem irmão. Se você conhece a Bíblia, você sabe que André era irmão de Pedro. Pedro tem uma característica, demonstra que era de uma família próspera, ou demonstra que através do seu trabalho, ele era um trabalhador, através do seu trabalho, Theo, ele era de sucesso, porque a Bíblia diz que ele tinha o seu próprio barco. Pedro era uma pessoa comum. A Bíblia diz que tinha dias que pescou muito, como pesca maravilhosa, mas também é descrito como noite sem pegar nada. Pedro tinha uma sogra que também ficou doente e Jesus foi lá. É engraçado que eu não vejo Jesus indo na casa de mães de conhecidos de outras sogras, mas foi na casa da sogra de Pedro. Pedro tinha uma sogra. O apóstolo Paulo cita que Pedro era um homem familiar, era um homem de ministério, mas de próxima família. Como assim, pastor? Em Coríntios, capítulo, não precisa abrir, deixa aí. Coríntios capítulo 9, versículo 5, sabe o que Paulo vai dizer? Paulo vai fazer um questionamento à igreja de Coríntios. Ele vai dizer assim: não temos nós o mesmo direito de levar conosco as nossas esposas crentes, como fazem os outros? O apóstolo irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, Pedro, quer dizer que Pedro nas suas viagens levava a sua esposa. Pedro traiu, Pedro negou. Pedro parece que era de altos e baixos, mas Pedro era a escolha de Cristo. Porque Cristo não escolheu Paulo? Por que não foi atrás de Paulo? Por que não escolheu André? Por que não escolheu Bartolomeu? Por que não escolheu Zebedeu? Por que não escolheu João, Tiago? Porque ele era a escolha. Deus sabia do seu temperamento. Era temperamental.
Tanto que Paulo não consegue fazer viagem junto com Pedro. Você não vai ver Paulo fazendo viagem junto com Pedro, porque era temperamental. Mas esse homem comum, como todos nós, talvez você seja temperamental, talvez você seja triste, vacilante, pecador, talvez você tenha sogra, talvez você seja familiar, talvez você seja próspero, não possa. Mas se entende, talvez você tenha uma profissão como Pedro tem. Mas por que ele foi escolhido? Será que você é escolhido? O que esse homem fez que chamou tanta atenção do céu? Pedro tem uma característica. Tanto ele como André foram reconhecidos por Jesus no mesmo tempo. Mas André fez uma vida particular. Qual a história de André? Que alguém sabe contar? Além de avisar, ó, tem um menino com pães e peixinho aí. É a única história que eu sei de André na Bíblia, é que ele avisou alguém que tinha pão e peixe. Jesus, tem um menino que tem pão e peixe. Fora isso, eu não vejo isso. Então eu quero dizer para você, porque você pode estar nos céus abertos, você pode estar numa igreja abençoada como essa, de milagre como essa, mas você pode passar um ano inteiro sem história nenhuma. Mas eu quero profetizar que esse ano seu seja o ano de Pedro, que as pessoas possam contar as suas histórias, que eu possa contar a sua história. Sabe o que eu quero este ano? Nós vamos fazer uma dinâmica desse ano. Nós vamos ter um sofá aqui, 2 cadeiras, para todo dia contar um testemunho. E eu quero contar o teu testemunho, eu quero contar as tuas vitórias, eu quero contar o seu sucesso, eu quero passar anos e anos contando aquilo que Deus fez na sua vida. Eu quero dizer para todo mundo que Deus marcou a tua vida nos céus abertos. Quem crê, aplaude o Senhor. Aplauda bem forte. Mas o que eu preciso para estar nesse lugar? O que André não fez, que ele fez. João capítulo 21, versículo 15. 2 coisas que você vai precisar entender. Depois de ter jantado, disse Jesus a Simão Pedro. Jesus está dizendo, o ouvinte, o rocha, Simão, filho de Jonas. Jesus chama todos os nomes de Pedro numa posição só. É a mesma coisa que Jesus tivesse falado assim, Herlison, Helinho, esposo da Karina, uma vez só. Faz isso e diz assim para ele, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que esses? E respondeu Pedro, disse, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus, apacenta as minhas ovelhas, ou os meus cordeiros. Tu não dizer pela segunda vez, Simão, filho de Jona, ama-me? E disse-lhe Pedro, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus, apacenta minhas ovelhas. E disse pela terceira vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? Então Simão, Pedro, se entristeceu, porque ele tinha dito 3 vezes, ama-me. E disse-lhe, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Abre sua Bíblia em Mateus capítulo 14, versículo 28. Mateus capítulo 14, versículo 28. Pedro está passando por uma grande tempestade no barco. Eu vou ler só o final, para que você entenda. Pedro está passando por aquela tempestade do barco. E respondeu Pedro e disse, Senhor, se tu és, manda-me ir contigo por cima das águas. E disse Jesus, vem Pedro. E Pedro desceu do barco, andou sobre as águas, para ir até Jesus. Eu quero que você feche os teus olhos. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu estou aqui com o teu povo, nós estamos na tua casa. Eu peço que a tua presença, que já é real, seja impactante nesse lugar.
me inspira, me direcione. Tire todos os impedimentos de nós ouvir a Tua palavra e compreender a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, que a Tua glória, a Tua presença, o Teu amor, a Tua bênção esteja sobre todos. Abençoe cada um que está aqui. Tire tudo que atrapalhe. E nós sabemos que o Senhor está aqui, que vai falar conosco e vai dar entendimento. Por isso nós aplaudimos o Senhor. Aplauda o Senhor. A primeira coisa que Jesus vai dizer para Pedro, e a primeira coisa que ele vai verificar em Pedro, ele vai dizer assim: Pedro, tu me ama mais do que esses? Essa é a primeira coisa que você precisa entender. Por que Jesus escolheu Pedro? Porque o amor de Pedro era diferente do meu e do seu. Jesus começa a olhar para Pedro e vai dizer para Pedro assim: tu me amas, mas não como eles, né? Não com essas pessoas que dizem que ama. Pedro, você me ama como eles ou ama diferente? Essa é a primeira pergunta que Deus diz para você esta noite. Qual é o parâmetro do teu amor? Pastor Paulo, a pastora Dani trabalha com casais, nós orientamos muitos casais. E se sabe que tem jeito que a gente vê assim: esse casal ama diferente, esse casal ama muito, esse casal tem um amor incondicional. Tem vários tipos de amor. Quantas pessoas você já viu fazer jura de amor no altar de Deus, no casamento, e não estão casados? Quantas pessoas que você já ouviu falar que ama e não tem atitude de amor? Meu irmão está por aí, o Kleber está ali. Algo que eu sempre digo para o Kleber, sempre digo para o Éder, sempre nós conversamos em casa. Nós dizemos que amamos nossos pais, mas os nossos amor, eu sempre digo para eles: não dê palavra de amor quando não tem atitude de amor. Não dê palavras de amor quando você não tem atitude de amor. Esse é o mal da multidão. Esse é o mal de quem acompanhou apenas Jesus, mas amava com parâmetro humano, com parâmetro. O Léo, ele ama Jesus desse jeito, eu também posso amar do jeito dele, ou eu posso amar inferior. Então sabe o que Jesus está dizendo para você, no ano dos céus abertos? Sabe o que a Bíblia está dizendo para você? Sabe que esse momento Deus está dizendo: como é o teu amor? Para que eu possa ser em você aquilo que eu programei. Você sabe que eu conheci a pastora Karina nessa igreja, entrando numa vaga de carro. Ela cortou uma vaga do carro e eu ia estacionar, e eu dei uma marcada e ela entrou, estacionou. Eu rodeei, falei: vou ver quem entrou no lugar, que eu fui um pouco para frente e uma pessoa entrou. E quando eu rodeei, eu olhei aquela mulher e disse: que mulher linda. Você sabe que essa semana eu fiz 9 anos de casado. 9 anos de casado. Casei 14 de janeiro de 2012. E olhei para ela, falei: que mulher linda. Mas sabe o que é interessante? Que é isso que me chamou a atenção, mas não é isso que me faz ficar com ela até hoje. Sabe o que Jesus está dizendo para Pedro? Muitas pessoas vêm a mim por causa dos milagres. Muitas pessoas vêm a mim por causa da casa própria, por causa que estava infeliz, com medo de ir para o inferno, porque estava cheio de demônios, porque não prosperava, porque tinha alguém doente na família, porque queria resolver um casamento. Muitas pessoas vêm a mim por causa de coisas, mas é necessário que venha, porque eu faço milagre. Mas para continuar, precisa me amar. Precisa amar acima de todas as coisas.
O que me atraiu a minha esposa foi a beleza. E agora eu vou ganhar uma nota 10, que hoje continua maior ainda. Deve estar vendo. Eu dei uma marcada no dia 14 de janeiro. Posso dizer uma coisa para vocês? Aí Jesus vai fazer uma referência a Pedro e vai dizer: mas para mim amar, precisa amar as minhas coisas, precisa amar o meu jeito, precisa amar os meus propósitos, e precisa ser diferente. Então Jesus vai dizer: tem que trabalhar no amor. Então apacenta minhas ovelhas. Você sabe que quando um dos defeitos que minha mãe tem é criar os filhos muito bem. Por isso o Kleber está demorando demais. É verdade. Verdade. E quando eu casei com a Cá, tinha um ninho. Eu fui para minha casa. Eu lembro que um dia minha mãe, ela foi em casa logo que nós casamos, e minha mãe perguntou se tinha café. E a Karina pegou e falou: tem café. E a Karina falou: tem café ali, pode pegar. E minha mãe foi lá e pegou o café. Mas assim, pegou o café e tomou o café. E a minha mãe olhou para a Karina e falou assim: nossa, como você faz um belo de um café. Ela: não, não é eu não, quem fez foi ele. Minha mãe: é impossível ter sido ele, porque ele ficou mais de 30 anos na minha casa. Malemar ele sabia onde estava o pó de café. Mas sabe o que eu quero dizer para você? Sabe o que eu quero dizer para você? Que a mudança para amar a minha esposa, a mudança para ficar aliançado, precisava ser um outro relinho. Eu não poderia estar com a Karina e seu relinho solteiro, o relinho filho da dona Alice. Eu tive que mudar. E você sabe qual é o problema de muitos cristãos que acompanham Jesus? Quer estar com Jesus e não quer trabalhar para a mudança, não quer abrir mão da vida do passado, não quer abrir mão da vida que tinha lá atrás. E sabe o que Jesus disse para Pedro? Tem muita gente, Pedro, que vai esquecer de mim. Tem muita gente que vai quebrar a aliança. Não vai conseguir ficar comigo se não trabalhar no amor, se não se dedicar na união do amor. Vai quebrar a aliança. Mas eu quero saber de você, Pedro: você me ama como eles, ou vai amar trabalhando, servindo? É isso a pergunta. Nos céus abertos. Quero dizer uma coisa para você. Quando eu comecei a minha história de casamento, tinha dias que eu falava assim: nossa, eu vou matar a Karina. Eu vou matar, não é possível que acontecendo comigo. Não é possível. Que eu falava para meu pai que eu nunca faria isso, que eu nunca ia aguentar isso, que eu nunca ia ser isso. É impossível estar acontecendo isso comigo. Eu chegava em casa e quando eu olhava para ela, eu voltava para trás. Sabe por quê? Porque meu amor batia mais forte. Você sabe que você precisa nesta manhã, antes de responder que ama Jesus, tem que fazer primeiro igual Pedro. Eu olho para o rosto do mestre, mesmo entristecido, mesmo estando triste com algumas perguntas, com algumas situações, mesmo sabendo que eu posso morrer, mesmo sabendo que eu posso perder tudo, eu estou dizendo para ti: Jesus, eu amo o Senhor acima de todas as coisas. Eu amo diferente do que esse mundo ama. Eu amo diferente do que as pessoas amam. Eu amo para dar a minha vida. Eu amo para te servir. Eu amo para mudar de vida. Eu preciso amar para mudar de vida. E o amor é tão forte na Bíblia que o apóstolo Paulo vai ensinar a igreja de Coríntios. Se você puder abrir em 1 Coríntios 13:13. Diz assim a palavra de Deus: assim, permaneça agora em 3 coisas. Diga: em 3 coisas. O apóstolo Paulo vai dizer para a igreja de Coríntios: você precisa ter 3 coisas para permanecer. A primeira coisa ele vai dizer: a fé. Diga: a fé. O que é a fé, pastor? A fé é a certeza que Deus pode fazer. A fé que faz eu vir nos cultos. A
fé que faz eu entender que Deus pode fazer o impossível acontecer. E você sabe que você está aqui, habilitado você está. Você tem fé, sabe por quê? Porque nesse domingo, depois de 12 dias, no terceiro domingo de janeiro, tempo de pandemia, você está na casa do Senhor, de máscara. Você teve um dia e você está aqui. E eu quero que você levante as suas mãos para dizer para você que a fé é um dom de Deus. E esse dom está na sua vida. Mas eu quero profetizar que nunca mais ele saia de ti. Que todas as vezes que você precisar, que todas as vezes que você se encontrar em uma situação difícil, toda vez que você se encontrar em uma situação que você acha impossível acontecer, que esse dom flua sobre a sua vida, que a fé seja despertado, e a Bíblia diz que é através dela que você consegue o testemunho. Então eu declaro na tua vida, através da fé que está em ti, haja sobre você dias de milagre, tempo de glória, tempo de bênção, de céus abertos. Se você crê, aplauda o Senhor. A segunda coisa que o apóstolo Paulo vai dizer para a igreja de Coríntios: tenha esperança. A esperança que faz você levantar cedo, animado. Eu não gosto de ninguém desanimado, eu tenho dificuldade com os desanimados. Eu lembro logo que eu assumi a igreja, logo que nós assumimos uma igreja, a igreja era bem menor, e nós tínhamos uns 12 dias, e eu quis chamar uma pessoa importante para os 12 dias. Inclusive, foi indicação de um pastor, um cara famoso, e ele veio para ficar no hotel, e daí a gente foi tomar café antes do culto. E quando eu sentei com ele, eu comecei a conversar com ele, e ele falava a palavra de desânimos. Ele falava: não é fácil ser pastor, não é fácil pregar para a multidão, não é fácil pregar para o povo. E ele falou, e conforme ele falava, eu falava: Deus, por que esse rapaz vai pregar nessa igreja? Nunca mais chamo ele. Sabe o que eu quero dizer para você? Eu não sei como você pode ter um Deus que diz que nada é impossível, um Deus que habita em você, você possa acordar sem esperança. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo para essa igreja de Coríntios? Por mais que as coisas estejam difíceis, por mais que abate a sua vida, por mais que você tenha perseguições, por mais que o sistema muda, tenha esperança que um dia vai acontecer na sua vida o que aconteceu na vida de Jó. Mesmo quando tudo estava destruído, ele disse: uma hora o meu Salvador chega, uma hora o meu Deus chega e tudo vai mudar. Eu quero dizer para você, sabe que a Bíblia diz que esta noite você vai chegar na tua casa, você vai arrumar as suas coisas, você vai deitar, você vai dormir. Enquanto você estiver dormindo, a Bíblia diz que anjos do céu descerá, trabalhará nesse mundo para que o seu dia de segunda-feira seja perfeito, para que as coisas aconteçam na tua vida. Você precisa entender isso. E o apóstolo Paulo está dizendo para essa igreja: você precisa ter esperança, porque se você não tem esperança, você desiste. Quando a gente conversa com alguém que quer sair do emprego, quando eu converso com alguém que quer sair da igreja, quando você conversa com alguém que quer largar a sua esposa, quando você conhece alguém que está no leito de morte e quer morrer, ele vai dizer: eu perdi as minhas esperanças, eu não tenho mais esperança. Então o apóstolo Paulo está dizendo: para que você possa prosseguir, a esperança tem que estar em alta. Daí o apóstolo Paulo termina assim: e a maior dessas três coisas é o amor. O apóstolo Paulo, ele vai dizer: a maior de todas as coisas é o amor que faz você ficar. É o amor que faz você compreender a outra parte. Tem um texto que eu uso sempre, de Coríntios 13, eu não vou ler agora para nós ganharmos tempo, porque a hora está avançando. Que diz assim, que o amor, olha aqui para mim, diz assim que o amor não se busca seus próprios interesses, que o amor se busca o interesse do outro. E Pedro entende isso. Quando Jesus disse para Pedro assim: eu preciso que você jogue as suas redes, porque parece que é igual, parece que é a mesma coisa. Você vai ser pescador, mas não pescador de peixe, pescador de alma. E Pedro, por entender e amar Jesus, ele diz: eu estou soltando as minhas redes.
que Deus espera de você hoje, que você tenha em mente essa noite, que você precisa soltar as suas redes para ser uma nova pessoa. Não seja alguém da multidão, mas seja alguém dentro dessa multidão, escolhido por Deus. O que você precisa soltar? Põe a mão no seu coração. Feche teus olhos. Eu quero dizer algo para você de Deus antes para falar a segunda coisa que Pedro tinha. Se você que é diácono, quiser fechar seus olhos, pode fechar. Qual é o hábito que Jesus chegou hoje e disse: você precisa mudar? Porque esse hábito que você tem, esse jeito que você tem, não me agrada. Esse jeito que você tem não é compatível para quem vai ter um legado comigo. Não é compatível. Não adianta você manter esse jeito por amor, que você pode mudar o seu hábito. Qual é o hábito que te transforma em uma pessoa que Deus não ama? Qual é o seu hábito? Sabe que eu estou sentindo Deus aqui para falar com pessoas. Eu estou sentindo Deus para falar com você. Sabe por que esse ano vai ser céus abertos e ele será representativo na sua vida? Porque você não vai receber suas bênçãos, mas você vai receber um legado de transformação. Para isso você vai entender que esse hábito que você usa, que essa circunstância, que essa rede precisa ser deixada. Mesmo que você queira buscar, Deus está dizendo: deixa ela para ser transformada. Está disposto a deixar os hábitos? Porque quem anda na multidão precisa deixar hábito. Por isso que aquele jovem rico vai perguntar para Jesus: o que eu preciso para te seguir? E ele vai dar ênfase em religiões. Ele vai falar o que a religião diz. Ele vai dizer: amar a Deus acima de todas as coisas, eu guardo o sábado. E ele começa a falar toda a religião. E Deus diz: mas eu não quero isso. Eu quero uma entrega total, eu quero uma mudança de vida total. E para ter uma mudança de vida total, você precisa deixar a avareza. Então deixa os seus dinheiros, deixa as suas coisas e me siga totalmente para ser uma nova pessoa. Todas as pessoas que são solteiras e querem ser casadas com o costume de solteiro, os casamentos não dão certo. Mas todas as pessoas que casam e querem ter vida de casados, os casamentos dão certo. O que o Senhor está dizendo, pastor? Não adianta estar em Cristo e querer ter a vida lá fora. Não adianta estar em Cristo e querer ter a vida do passado. Não adianta. Sabe o que Deus está dizendo? Precisa lançar tudo, precisa deixar as suas redes. E se você não quiser deixar elas, você ainda assim mesmo pode acompanhar Jesus, mas não vai ser escolhido por Jesus. Se você não quiser deixar as suas redes, mesmo assim Jesus te quer, mesmo assim você vai ter Jesus, mesmo assim você vai andar com Jesus, mas você não é escolhido para fazer as obras de Jesus. Olhe para mim. A segunda coisa que Pedro tinha: confiança. Diga confiança. Diga bem forte: confiança. Diga confiança. Quanto você confia em Deus? Quanto você confia em Deus? Porque a confiança, ela determina o lugar que você vai agir. Eu quero que você fique de pé. Eu quero que você fique de pé, porque eu quero dizer algo para você. Porque existe uma condição para vencer. Existe uma condição para andar com Cristo. Não basta só amar, precisa confiar nele. E esse é o outro problema da humanidade. Esse é o outro problema dos cristãos. Eu confio em Deus até certo limite. Eu confio em Deus até certo de um posicionamento que me requer. Eu não confio em Deus. Quantas pessoas dizem para mim: pastor, eu confio em Deus. Eu digo assim: então sai daqui, haja em Deus. Sai daqui, não vai agir. Somos testados todos os dias. Eu acabei de falar de dízimo.
A primeira coisa, quando eu entrei na Câmara, a primeira coisa que eu entrei na Câmara de Vereadores, a primeira coisa que as pessoas disseram para mim, Bruninho, um amigo meu, um vereador olhou para mim e falou: é impossível que você vai dar dízimo, né? Quando eu trabalhava no SEMAI, eu tinha cargo de chefia, tinha um excelente salário, um grande salário. E você sabe que e sempre vem, sabe, testar a gente. E uma pessoa veio um dia falou para mim assim: e aí, você dá o seu dinheiro lá na igreja? Eu disse: não. Você não dá o dinheiro naquela sacolinha? Claro que não, sou louco, eu vou dar dinheiro na igreja. É impossível que você não dá o dinheiro. Eu disse: claro que eu não dou dinheiro. Sabe o que eu faço? Eu devolvo aquilo que Deus me confiou. Eu coloco lá aquilo que é de Deus. Então jamais eu doarei uma coisa que não é minha. Sabe o que eu faço? Eu tenho uma confiança. Deus tem tanta confiança em mim que Ele entrega uma porção para mim. E essa porção que Ele entrega, sabe o que eu faço? Eu vou lá e devolvo a Ele. Qual é a confiança que você tem para largar as suas coisas, para mudar de vida? Sabe por quê? Sabe que Jesus está dizendo para Pedro, e sabe que Pedro demonstra confiança todo o tempo. A confiança tem que ser provada todo o tempo. Você quer ver a primeira vez que Pedro mostra confiança? Sabe qual é a confiança? Joga as suas redes, Pedro. Deixa as suas coisas, deixa o seu jeito de ser, deixa os seus amigos, deixa o vínculo que você tem, a amizade que você tem, o costume que você tem, para ser uma outra pessoa. Para você ser uma outra pessoa com Deus, você precisa ter essa confiança, que eu vou mudar o jeito de ser, o jeito de me vestir, o jeito de me falar, o jeito de andar, o jeito de estar nos meus domingos, no meu final de semana. Eu vou confiar em Deus. A primeira coisa que Pedro faz, a primeira demonstração: deixa os seus barcos. Essa vida eu não quero. Sabe o que Pedro está dizendo? Se Pedro tivesse continuado nos barcos, quantos pescadores melhor que Pedro tinha? Um monte. Quantos pescadores você conhece? Você deve comer peixe todo dia. Tem um monte de pescador, em qualquer lugar tem pescador, mas ninguém conta a história de pescadores. Sabe por quê? Sabe o que Jesus está dizendo para você hoje? Você quer continuar nessa vida que ninguém fala nada de você, de alto, só fala mal de você, porque você sempre truplica, você sempre erra, você sempre está devendo, você sempre está com problema. Mas você quer ter uma vida de sucesso? Então largue as suas redes. Largue as suas redes. Essa semana eu tive que largar meu serviço de 25 anos. Tem que largar. Está todo mundo na minha casa tentando, querendo falar as coisas para mim. Eu estou só assim, rodeando. Hoje eu fui na casa do meu pai, rodeado. Olha, vamos embora daqui rápido, Está todo mundo rodeando. Mas posso falar uma coisa para você? Eu preciso demonstrar a minha confiança em Deus. A segunda demonstração de confiança de Pedro é na tempestade. Quanto você confia de Deus na tempestade? Porque para sair do barco, nós gostamos que Deus nos escolhemos, mas não gostamos de ter a atitude daqueles que Deus escolhe. Talvez João, talvez Tiago, talvez Judas, talvez Zebedeu, o outro Simão, dizendo: por que escolhe Pedro? Mas porque ele sai do barco. E não saiu no barco parado, no barco da tempestade. E para sair do barco tem que deixar pai. Por isso que Jesus disse que tem que deixar pai, mãe. Tem que deixar todos os confortos. Tem que olhar para si e dizer: eu não quero nessa tempestade, só quem vai me segurar é Jesus. Mas qual é, pastor? Qual é a certeza que Jesus vai me segurar? Nenhuma. É a confiança. Qual é a certeza? Às vezes alguém pergunta para mim assim, talvez pergunta para o pastor Paulo, para a pastora Dani, que cuida de casal, talvez pergunta para mim: qual é a certeza que o meu casamento dá certo? Não sei, é o seu amor e a confiança que você tem um ao outro. E daí o dia a dia vai provar. O dia a dia vai provar quão tão firme você é, que pedra que você é, que firmeza que você é. Vai provar o teu amor, vai provar a tua confiança, vai provar as tuas virtudes. Para ter confiança precisa ter caráter. Você já viu alguém que não tem caráter ser confiável? Então Pedro tinha caráter. Mas ele traiu, mas traiu por pecado. Quem é você? Quero que você curva a sua cabeça. Eu queria que os pastores ficassem aqui na frente, porque eu quero ser o seu auxílio através de Deus nessa noite. E nós vamos fazer 2 orações. A primeira, eu quero orar para quem quer se entregar a sua vida a Jesus.
Aquele que vai olhar para si e dizer: eu estou cheio de propósito, eu estou cheio de sonhos, eu estou cheio de projetos, mas parece que eu estou errado, parece que eu estou numa situação errada, parece que eu estou numa situação que não é minha. Eu tenho um projeto, eu tenho um sonho, mas parece que eu pesco, tem dias que tenho, tem dias que eu não tenho, parece que eu sou altos e baixos. Eu não sei se eu amo Jesus desse jeito, eu não sei se eu entreguei a minha vida desse jeito, eu não sei se eu tenho esse Jesus que Pedro tinha, porque sabe, eu quero dizer algo para você. Antes de Pedro se entregar a Jesus, Pedro já era discípulo de João Batista. É isso que você quer dizer, que Pedro também estava tentando ter uma vida melhor. E sabe como ele teve a mudança realmente? Não quando ele era discípulo de João Batista. João Batista também batizava. Sabe quando Pedro teve a mudança de vida? Quando ele encontrou com Jesus. Eu quero orar para pessoas que querem encontrar com Jesus. Eu quero que você feche os teus olhos. Se você quer receber a minha oração, eu quero colocar você perto de Jesus. Eu quero colocar você para dentro de Jesus. Eu quero colocar você na rota de Jesus. Eu quero colocar você, sabe, não com as suas coisas. Sabe por quê? Porque tudo pode perecer. Seu casamento pode acabar, seu noivado pode acabar, seu namoro pode acabar. Mas com Jesus ele não acaba. Com Jesus ele restaura. Com Jesus ele restaura a rede. Com Jesus ele restaura a casa. Com Jesus ele restaura a saúde. Aonde que Pedro ia correr quando a sogra dele estava doente? Aonde Pedro ia correr quando o barco não pescava nada? Quando ele tinha que pescar? Ele correu, sabe aonde? A um Cristo, que ele estava com ele. Sabe por que Pedro se entregou? Porque ele sabia que em todos os momentos ele tinha alguém para socorrer. Ele tinha alguém para socorrer, mas ele precisava ter uma aliança. E eu quero